Olá, povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar com o José Carlos de Lima Júnior, consultor de agronegócio, para falar sobre o aumento de preços que está ocorrendo aí em alguns itens do campo brasileiro, né? Para quem é da parte de pecuária, não sabe sobre agricultura, vamos falar sobre agricultura. E quem é da parte de agricultura e quer saber o que está acontecendo nos preços das carnes, principalmente a carne bovina, fique de olho que a gente vai falar sobre isso também a partir de agora. José Carlos, muito obrigado pela presença. Vamos começar a falar sobre o suposto vilão desse momento em todo o Brasil, que é o arroz. O que está acontecendo no campo para ter esse grande incremento no preço? Olá, Gustavo. Bom, vamos lá, né? É importante o público aqui ter consciência que o agronegócio sempre vai ser o vilão da história, com a parte de alimentos, pensando aí que o índice de inflação, 30% do índice é composto por alimentos. Portanto, qualquer oscilação de produto que você tenha na agricultura, você vai ter um impacto significativo dentro da inflação medida. E na agricultura, assim como na pecuária, você tem uma indústria a céu aberto. Portanto, a produção ela fica muito à mercê das intempéries, da situação climática. Olhando especificamente o arroz, nós precisamos entender sobre uma perspectiva de oferta e demanda, que eu acho que é a maneira mais fácil do nosso público aqui ter uma compreensão. Olhando especificamente a parte da demanda, a parte do consumo, o Brasil tem um consumo muito alto de arroz por ano. A média está em torno de 40 quilos de arroz por ano para cada brasileiro. Portanto, nós temos uma demanda total por ano de 12 milhões de toneladas de arroz. Isso é quanto nós brasileiros consumimos anualmente. Por outro lado, quando você vai para o lado da oferta, ou seja, a produção, o Brasil é um importante país produtor, junto com outros países lá da Ásia. Mas olhando especificamente aqui no Brasil, a nossa produção esse ano foi da ordem de 11 milhões de toneladas de arroz. Portanto, nós tivemos aí do ano passado para cá um aumento de produção de 6%, ainda que nós tivemos aí uma redução de área plantada da ordem de 2%. Mas o que é importante para nós nessa separação? Quando você olha o lado da demanda, que são aí 12 milhões de toneladas, e uma oferta de 11 milhões de toneladas, você tem um déficit aí de 1 milhão de toneladas, que de certa maneira os estoques de passagem que são administrados pela Conab têm a função de amortizar. E nesse momento que nós temos é que o Brasil ele necessita, nesse atual momento, nós já vemos de 2 safras não tão positivas para o arroz, o fato é que nesse instante os estoques nossos, de certa forma, foram diminuindo, até porque nas 2 safras anteriores a oferta excedente foi muito pequena, portanto tivemos recomposição muito menor dos estoques, o que acaba fazendo com que nesse momento você tenha aí, digamos, um impacto muito mais significativo nas gôndolas. Mas isso é uma situação temporal, tanto que a tendência é que com o início da produção no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, já no início de 2021, a gente tenha um choque de oferta, o que vai derrubar com toda certeza o quilo de arroz para os consumidores. Então é importante aguardar, né? Já que a agricultura é um ciclo, né? E é este ciclo que está vivendo agora e que acaba enfrentando, né, esse sobe e desce. Então, daqui a pouco vai tudo se regularizar. Sim, é normal. Na verdade, você tem uma fábrica a céu aberto, basta o nosso público aqui considerar que a questão de alguns meses nós tínhamos o problema do quilo da carne, que nesse momento está resolvido. Se você voltar um ano, você tinha o problema do tomate, que nesse momento já está resolvido. Se você voltar 2 anos, você tinha um problema do quiabo, que hoje já está resolvido. Ou seja, de tempos em tempos você tem um problema de alimentação, o que é natural, é uma fábrica a céu aberto. Eu, enquanto consumidor, é claro que eu não vou querer estar pagando R$40, R$35 do arroz. Mas, em contrapartida, eu preciso entender que quem está produzindo o arroz, ele teve momentos que não foram tão positivos e tem um momento que está sendo positivo. Isso não significa que ele está ganhando. Significa que, nesse momento, o produtor ele teve uma recomposição de ganho, mas, por outro lado, com a próxima oferta, com toda certeza, o quilo do arroz tende a cair para mim no supermercado. Vamos falar a respeito de outros 2 produtos também que têm apresentado em um acréscimo de preço, não tanto como o arroz, que é a soja e o feijão. O que aconteceu nesses 2 itens? Então, o feijão é uma cultura de ciclo curto, né? Então, geralmente aqui no Brasil você consegue ter até 3 safras. E o feijão, ele acaba tendo sempre as oscilações de produção, que tem um ano que é muito positivo e o outro ano que é não tão positivo, né? E o que você tem nesse atual momento também é uma recomposição de preço, até porque o feijão, no passado não tão distante, ele estava bem defasado, exatamente porque teve um excesso de oferta, teve muita produção de arroz, de feijão há alguns anos, isso fez com que a oferta superasse a demanda, o que fizesse com que você tivesse aí, digamos, um volume e assim derrubasse o preço do feijão que nós pagávamos.
O que ocorre é que nesses últimos anos nós começamos a assistir uma substituição de área plantada, então é natural você ter algumas culturas diminuírem as áreas de cultivo para que outras tomem lugar, principalmente soja está assumindo muitas frentes de produção aí que antes eram disponíveis, principalmente para arroz, para feijão. O arroz, inclusive, está indo para a área irrigada, né? Está saindo das áreas, digamos, de sequeiro, está indo para as áreas irrigadas. Então, o que acontece? Você tem essas características naturais aí, Gustavo. E aí a gente tem a soja, mais especificamente o óleo de soja, que tem alguns produtores reclamando na gôndola, que aumentou muito, chegou a dobrar o preço. Por que está acontecendo isso? O óleo de soja está tão caro? Então, na verdade, o que você tem aí com o óleo de soja, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, o Brasil, além de ser um grande produtor de soja, nós exportamos muita soja em grão, né? Ou seja, ele vai cru. Em contrapartida, aqui no Brasil, quando você pega e faz a industrialização do grão, ou seja, você pega o grão, você moe para poder tirar o óleo, você acaba tendo tributos como o IPI, que aí você tem o óleo de soja, que é um produto já industrializado. Então, você tem duas situações. A primeira, o custo de soja realmente nos últimos tempos tem aumentado, os insumos que são utilizados na agricultura ou nas grandes culturas, você tem um impacto direto aí da cotação do câmbio, que nós entramos em 2020 com o dólar na casa de R$ 4,15, e agora o dólar já chegou a bater R$ 5,50 aí nos últimos dias. Portanto, esse impacto direto nos insumos agropecuários impacta no custo final da saca que vai ser comercializada. E você tem também a pressão da demanda do comprador da soja internacional, no caso, principalmente a China. Então, a China comprando um grande volume, você vai ter uma competição entre o produto para ficar no Brasil e ser processado e virar o óleo, ou o produto in natura que vai ser exportado. Então, nesse momento, o impacto fica muito mais alto, muito mais significativo, o que você acaba tendo aí esse desdobramento de preço, principalmente na parte aí de óleo vegetal. Uma coisa também importante, nós tivemos, num certo momento, um consumo que deu uma diminuída, e quando você diminui o consumo, por exemplo, pegando há 3, 4 meses que o brasileiro deu uma diminuída no consumo, a tendência é que o preço tende a cair até para não virar estoque, digamos, no supermercado. Agora, com a retomada dos consumos, a compra, a recomposição de estoques, principalmente do varejo, do supermercado, de restaurantes, de bares que estão comprando produto para poder abrir novamente suas atividades, a tendência natural é que você faça uma pressão compradora, o que acaba puxando o preço para cima. Vamos falar a respeito agora da parte mais de pecuária. Primeiro, a respeito das carnes. Eu pedi para você destacar a carne bovina, mas a gente vê também que as demais carnes está tendo um pouco de pressão em relação aos custos, já que o milho subiu muito, né? Você falou do preço da saca de soja, o preço da saca de milho tem subido muito, ficado até próximo de R$60. E tudo isso pode influenciar e pressionar ainda mais as carnes, seja a carne bovina, a carne suína, a carne de frango, que é mais consumida no Brasil. A carne bovina a gente percebe que já aumentou um pouco o preço, né? Claro, estamos no período de entre-safra. Quais são os itens que estão aí pressionando a carne bovina? E o milho pode também pressionar e trazer um pouco de aumento de preço para a carne suína e também de frango? Pode sim. Primeiramente, quando você olha a pecuária no Brasil, a gente precisa considerar que a nossa produção ela é extensiva, portanto, faz uso de pastagem natural. Então, o fato de você ter uma pastagem natural no momento em que você está de estiagem, portanto, você não tem chuva, naturalmente a oferta de pastagem natural tende a reduzir, o que obriga o produtor a fazer uso de suplementos ou de, digamos, nutrição que ele vai estar comprando, ele vai estar consumindo. Nesse caso, o milho entra muito em primeiro plano, o milho, o farelo. Então, o que acontece? Se, por um lado, você tem um problema de ausência de chuva, você vai ter a diminuição na oferta de pastagem natural, o que obriga o produtor a fazer uso de outros mecanismos de alimentação, como o caso do milho, por exemplo. E o milho, com toda certeza, ele teve uma valorização de preço, puxada primeiro pelo mercado internacional, a valorização do milho no mercado como um todo teve uma subida significativa, mas principalmente aqui no Brasil, o milho teve essa valorização puxado pela pecuária, pelo processo de clima. Então, é nesse caso que quando você pega e repassa os custos do insumo que você tem no teu produto para poder, digamos, comercializar, você tem esse custo adicional aí na arroba. É fato também, né, Gustavo, a gente precisa considerar que o Brasil, de todo aquele boom de consumo de carne bovina que nós tivemos há 5, 6 anos, o Brasil até então não se recuperou com oferta de matrizes. Ou seja, nós tivemos um grande número de fêmeas que foram abatidas há 5, 6 anos, e isso significa que nós passamos a ter nos anos seguintes menos mães, menos matrizes parindo, portanto, menor oferta aí de bezerros que vão entrar em processo de engorda. Portanto, a nossa oferta, ela teve um choque significativo que está se dobrando até então. Então, esse impacto ainda permanece.
Então a gente vê mais uma vez a questão da oferta, né? Menos bovinos, aqueles bovinos que estão sendo terminados estão em um custo maior e, consequentemente, trazem esse impacto, né, na gôndola do supermercado. Perfeito, Gustavo, exatamente isso. Você tem um processo, você tem ciclos de cultura. Você tem cultura de ciclos mais curtos e cultura de ciclos mais longos. Uma cultura de ciclo mais curto, como é o caso do arroz, você percebe muito claro o preço, a subida dele, muitas vezes a permanência chega a ficar em 2, 3, 4 meses, mas depois a normaliza. Já uma cultura com a pecuária, quando você trabalha com um ciclo um pouco mais longo, no caso a gente está falando de 24, 36 meses em alguns casos, você vai ter um ciclo mais longo que vai impactar diretamente na permanência nossa digamos, eu enquanto consumidor vou permanecer muito mais tempo tendo esse aumento de preço, essa alta de preço, do que, por exemplo, outro produto. Mas o fato é que em pecuária, principalmente em carne bovina, a carne de segunda aumentou muito mais do que a carne de primeira, porque você tem aí um reflexo do outro lado, que é o quê? Que é a crise dentro do mercado de trabalho, em cima de salário. Muitas pessoas tiveram redução de salário, portanto, a carne, elas começaram a fazer opção pela carne mais barata, vamos colocar assim. Só que a carne mais barata, quando todos começam a comprar, ela tende a ficar o quê? Igualmente cara. Por isso que você tem inflação em carne de segunda, sendo muito superior à carne de primeira. Esse mesmo esquema, né, essa mesma sequência esse mesmo raciocínio que a gente falou agora, serve também para a parte de leite, né? A produção de leite tem diminuído nos últimos anos, e a pecuária leiteira enfrenta agora a chamada entre-safra aí, da criação bovina, né, que é esse período, como você mesmo explicou, em relação aos bovinos de corte, também vale para a parte de leite, né? Os bovinos têm menos oferta de pasto, consequentemente produzem menos leite. Então está tendo menos oferta de leite, tem toda essa pressão e acaba subindo um pouco o preço do leite. Sim, você tem essa pressão de oferta de leite ser reduzida, porque você tem uma diminuição na pastagem natural, e aí o produtor ele poderia manter o mesmo volume de produção se ele investisse, por exemplo, em suplementos ou nutrição paralela, nutrição comprada, no caso milho e coisa do tipo. E nesse caso fica inviável para ele manter o mesmo volume de um período, digamos, de safra com nutrição paga e não a pastagem natural. Então, por esse momento que você tem aí essa razão de baixa oferta de leite, derivada exatamente pela pastagem natural de um período de entre safra, e o desdobramento é a inflação, o aumento do preço dos lácteos. Você tem não só o leite, mas todos os derivados. Muito obrigado pela presença. Eu conversei com José Carlos de Lima Júnior, consultor de agronegócio. E José Carlos é isso, né? Para quem nos acompanha aqui que não é do agro, né, é importante entender, né, que a pecuária, a agricultura vive de ciclos, né? Então, muitas vezes tem um preço maior, de repente vem um preço até menor em outros anos. O importante é ter o equilíbrio em cima de tudo isso. E por isso que é importante o pecuarista, o agricultor, cada vez mais investir lá no campo, né? Exatamente, Gustavo. A gente tem uma fábrica a céu aberto, eu, enquanto consumidor, eu também não fico feliz em pagar um determinado produto mais caro. Mas, por outro lado, eu tenho que ter consciência que aquele produto ele tem ciclos. No momento, você vai ter o preço do tomate muito mais caro por algumas ocorrências que diminuíram a oferta. Ou, por outro lado, no caso de carne, no caso de arroz. O que nós não podemos é demonizar o campo. Porque, por exemplo, pegar em termos do arroz, a risicultura, o produtor nos últimos anos, ele teve um problema muito sério de rentabilidade nas últimas 2, 3 safras. E agora que começa um período de recomposição, digamos, do próprio ganho. Então nós não podemos demonizá-lo. Isso é muito importante, Gustavo. Muito obrigado, até a próxima, Zé Carlos. Obrigado, Gustavo. Um abraço, sempre à disposição sua e do seu público. Valeu, obrigado.